Hoje, a resenha é sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, livro escrito por T. Harv Eker e que vem mudando vidas ao redor do mundo. O objetivo do livro é entender como os ricos pensam e como as pessoas de mentalidade pobre se comportam. Acredito que aqueles que atingem o sucesso têm mentalidades parecidas, pensam de determinada maneira, conseguem programar a sua mente para que possam atingir as suas metas. E é sobre isto que vamos conversar neste vídeo. Se o desenvolvimento pessoal é a sua prioridade, considere se inscrever no canal para não ficar de fora desta jornada de crescimento que estamos construindo. E aí, bora resenhar? Harvey é um empresário e palestrante conhecido e de muito sucesso hoje, mas nem sempre foi assim. Ele passou por momentos difíceis em sua vida que o fizeram repensar. Como sua família sempre teve uma ligação muito forte com a criação de negócios do ramo imobiliário, ele tinha acesso a pessoas de mentes privilegiadas. Certa vez encontrava-se em sua casa um amigo da família de muito sucesso, e no meio da resenha entre os presentes, Harvey explica a este amigo que já tentou de tudo e que todos os seus projetos eram sempre frustrados. Este amigo lhe disse que ele estava com a mentalidade errada e que era necessário reprogramar a mente para o sucesso. E para explicar esta reprogramação da nossa mente, precisamos primeiro entender como ela funciona. Nosso cérebro é dividido em dois hemisférios quando se trata de tomadas de decisão. O hemisfério direito, responsável pela tomada de decisões rápidas, como as decisões emocionais, intuitivas, aquelas que tomamos sem ao menos pensar, pois estão gravadas em nosso subconsciente, como é o caso de dar a seta ao virar o veículo ou passar a marcha no tempo correto. Harvey chama isso de arquivos. E o hemisfério esquerdo é a responsável pelas decisões mais lógicas, aquela que você pensa nas ações que tomará. Por exemplo, quando você reflete sobre uma determinada decisão, está utilizando o lado racional, lado esquerdo de seu cérebro. E o problema é que, na imensa maioria das vezes, tomamos decisões rápidas, as que estão em nosso subconsciente. Por isso, a importância de programar este lado da nossa mente para fazê-la ter os arquivos corretos. Ele nos traz o exemplo de uma árvore bela e de fruto atraente. E diz que aquele fruto só tem condições de ser tão bom porque aquela árvore possui raízes saudáveis. Com isso, ele quer dizer que primeiro devemos olhar para o nosso interior, fortalecer nossas raízes, para assim ter bons frutos provenientes de boas decisões, e que as coisas que não vemos são muito mais poderosas do que as que vemos. Um de seus princípios de riqueza é a frase: os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Neste princípio, ele utiliza dois exemplos. O primeiro é o da pessoa que ganha na loteria, ou que recebe uma herança. É comum vermos que este tipo de sucesso financeiro é passageiro. Quem recebe este tipo de benevolência do destino fatalmente volta a estaca zero, pois não está preparada para ganhar tanto dinheiro, e seus arquivos mentais fazem ela estorrarem tudo na mesma velocidade em que ganha. O segundo são os que enriquecem por esforço próprio. Estes, por sua vez, crescem junto com os seus rendimentos, se qualificam ao longo do caminho, gerando condições de tomarem boas decisões que o farão ainda ter mais sucesso. E mesmo que percam tudo por alguma eventualidade, conseguem em pouco tempo recuperar o dinheiro perdido e ainda produzir mais riquezas. Possuem os arquivos corretos. O livro é cheio de frases marcantes, e uma das que mais gosto, e talvez a principal, diz que os pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, e as ações conduzem a resultados. Tudo começa em sua mente. Uma empresa bem-sucedida já foi uma ideia na cabeça de alguém. Veja o Facebook. Surgiu de uma ideia de Mark Zuckerberg e seus colegas de se comunicarem entre eles na Universidade de Harvard. Tenho a certeza de que ele não esperava todo este sucesso.
Mas como fazer para que os meus pensamentos sejam voltados para o sucesso? Primeiro, devemos conhecer os motivos que nos levam a ter uma mente com os arquivos errados, e que a nossa mente foi moldada desde a nossa infância, por nossos pais, líderes religiosos, professores ideológicos, e o autor elenca 3 influências da mente para isso. A primeira influência é a programação verbal. Quem, quando criança, nunca ouviu a frase "o dinheiro é sujo"? Os ricos são pessoas más. Os ricos não se preocupam com os próximos. Eles são gananciosos. E talvez esta seja a semente que lhe impede subconscientemente de atingir resultados expressivos. Como alguém pode adquirir riquezas acreditando nessas frases internamente? Estará se sabotando todas as vezes que uma oportunidade lhe aparecer, porque em sua mente você não quer se tornar uma pessoa ruim como os ricos. A segunda influência é os exemplos familiares. Ele pede ao leitor para que pense em como os seus pais se comportavam com o dinheiro. Diz que, muito provavelmente, as suas ações com o dinheiro são bem parecidas com as que você passou vendo quando criança. Ele cita o exemplo de uma dona de casa cozinhando para sua família e, certa vez, o marido se vira para a esposa e pergunta: "Por que você corta a carne em pedaços tão pequenos assim?" Ela simplesmente responde que sua mãe sempre fez desta maneira. A esposa, então, curiosa, decide perguntar para a mãe o porquê dela sempre cortar a carne em pedaços tão pequenos. A mãe, por sua vez, respondeu da mesma maneira: "Minha mãe sempre fez assim." A esposa vai à avó e pergunta qual era o motivo. E a avó responde que, como eram bem humildes, não tinham uma panela que coubesse toda a carne capaz de alimentar a família. Então, cortava em pedaços bem pequenos para que pudesse fazer o alimento em 2 panelas de tamanhos iguais. O insight aqui é: pondere se você não está copiando os exemplos de seus pais, sem ao menos saber o porquê. A terceira influência são os episódios específicos. Harvey traz um exemplo no livro em que fala de uma enfermeira que ganhava muito bem, mas vivia em dificuldades financeiras. Em sua infância, ela recordava que seus pais brigavam sempre, e quando tinha 11 anos, passou por um trauma que marcou a sua vida. Em um restaurante, em mais um episódio de discussão pela falta de dinheiro, seu pai passa mal à mesa e tem um ataque cardíaco. Como ela, à época, era da equipe de natação da escola e havia feito um treinamento de ressuscitação cardiopulmonar, tentou de tudo, mas seu pai faleceu em seus braços. E deste dia em diante, ela passou a associar o dinheiro à dor em seu subconsciente. E sempre que recebia seu salário, se livrava dele o mais rápido possível, a fim de se livrar também da dor. E talvez o desejo de se tornar enfermeira tenha sido uma tentativa de se capacitar para o dia em que precisasse passar novamente por esta situação e conseguir salvar a vida de alguém. Faça uma autoanálise em busca de episódios que possam estar lhe travando e conserte isso o mais rápido possível. Harvey diz que o processo de recondicionamento da mente começa pela conscientização de que o problema não está na falta de recursos, e sim na administração do mesmo, que uma pessoa que ganha 2.000 mensais e administra bem a sua vida financeira pode ser mais feliz do que a que ganha 50.000 andando em carro de luxo, mantendo uma vida descontrolada. Lembra da frase mais importante do livro, onde disse que tudo começa pelo pensamento? Agora vamos abordar os arquivos que você precisa entender para ter uma mente programada para o sucesso. As pessoas ricas assumem o protagonismo da própria vida. Elas entendem que são perfeitamente capazes de produzir todo o sucesso de que necessitam, enquanto as de mentalidade pobre deixam a vida ao acaso da sorte. É o clássico exemplo do apostador de loterias. Vive gastando em jogos e mais jogos, sem perceber que se tivesse investido este dinheiro em instrução, livros e conhecimento, certamente chegaria mais rapidamente em seus objetivos pessoais.
Estão sempre ocupando uma posição de vítima, e as vítimas sempre culpam os outros pelos seus fracassos, nunca sendo as responsáveis. Existe um consenso comum em que diz: aquilo que você foca se expande. Não sei se você já passou por esta experiência, mas comigo aconteceu assim, e agora vejo que esta frase é mais uma lei do que um simples consenso. Um belo dia, minha esposa chegou até mim e disse que estava grávida do nosso segundo filho. Deste dia em diante, eu comecei a ver mulheres grávidas em todas as esquinas. Não é que todas aquelas mulheres engravidaram ao mesmo tempo, e sim eu que estava processando em minha mente aquela informação, e por isso percebendo à minha volta mulheres grávidas. Então sim, aquilo que você foca realmente se expande. Pare de se fazer de vítima imediatamente. Nada de reclamações, elas não mudarão a sua vida. Dê um fim nas desculpas esfarrapadas para a entrega de um compromisso firmado. Foque em seu alvo. Pense sempre positivamente. Você irá conseguir, pois você tem uma mente milionária. Verá que irá parar de atrair para si coisas negativas e passar a atrair as positivas. Os ricos entram no jogo do dinheiro para ganhar. Os de mentalidade pobre entram para não perder. Aqui ele faz uma alusão ao esporte, seja ele qual for. Quando uma equipe entra na disputa pensando em apenas se defender, qual é a probabilidade dela vencer? Muitos concordariam que pouco ou nenhuma. Ele diz sobre a importância de se colocar fora da zona de conforto. É quando você faz o algo a mais que as portas começam a se abrir e o jogo começa a virar a seu favor. Lembre-se, você tem uma mente milionária. Aqueles que são ricos assumem o compromisso de serem ricos. Os de mentalidade pobre apenas gostariam de ser ricos. Se formos realizar uma pesquisa, veremos que todas ou quase todas as pessoas querem ficar ricas. Mas o que fazem para isso? A pergunta certa aqui é o quanto você está comprometido em alcançar as suas metas. Uma pessoa verdadeiramente comprometida não mede esforços dentro do campo da legalidade e da moral. Sabe que toda dedicação um dia se converterá em bons dividendos. Por isso, ela trabalha bastante, sempre está em constante desenvolvimento e ao chegar em casa depois de um dia exaustivo, ainda encontra tempo para ir atrás dos seus projetos. Assim como você está fazendo agora assistindo este vídeo, pois você tem uma mente milionária. As pessoas ricas põem o dinheiro para trabalhar, enquanto as de mentalidade pobre trabalham duro pelo dinheiro. De fato, é necessário trabalhar bastante para enriquecer. Porém, para os ricos, esta é uma situação temporária. Para os de mentalidade pobre, é permanente. Os ricos acreditam que quanto mais o dinheiro trabalha, menos eles precisarão trabalhar. Para Harvey, devemos procurar ser rico para conquistar a liberdade financeira. E esta é a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar ter que trabalhar. É o chamado rendimento passivo. Investimentos como ações, fundos imobiliários, imóveis alugados são algumas das formas de receber passivamente. Os ricos consideram cada real que possuem uma semente a ser plantada para lhe render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1000, e assim por diante. Equilibram os seus gastos e prazeres de hoje com os investimentos necessários para a liberdade de amanhã. Conversamos aqui sobre alguns dos pensamentos predominantes de quem deseja alcançar a riqueza. E minha missão com este vídeo é instigar você a ler este fantástico livro na íntegra, para que possa absorver melhor estes pensamentos. Afinal, este foi um breve resumo e seria impossível em alguns minutos esgotar seus conhecimentos. Deixarei na descrição um link para que baixe o livro em PDF gratuitamente. Se gostou do vídeo, prestigie o canal com seu like e deixe nos comentários a sua visão do que ser melhorado. Eu sou o Giovanni Soares, este é o Bora Resenhar e até a próxima.